E aí, você conhece esse livro aqui chamado Cultura do Medo, de Barry Glasner? Muito atual, apesar de já ser um livro antigo, hein? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, Prof. Elvis História em Casa, hoje aí com um episódio de livros, hein? Mas antes de continuar, é claro, não deixe de já dar o like aí no vídeo, também se inscrever no canal se não é inscrito ainda, ativa o sininho, segue a gente também lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece de compartilhar o canal com a galera e também de deixar o seu comentário aí, interaja comigo, pô, quero saber o que você tá achando aí do canal e me fale então aí nos seus comentários. Lembre que hoje a gente vai falar aqui do Cultura do Medo, que é um livro já um pouco antigo, também faz parte aí da biblioteca do Prof. Elvis aqui, mas é um livro aí que vale a pena, ainda mais por contexto aí atual que vivemos, com produção de fake news e tudo mais, e com exploração do medo também por algumas parcelas aí da sociedade, né? Não só aqui pegando, é claro, no Brasil, né? Mas o livro ele faz um apanhado geral do que marcou ou marca ainda a sociedade lá dos Estados Unidos. Esse livro aí, que na verdade ele é de 1999, aqui no Brasil uma edição, então, pela editora, cadê aqui para nós a editora aqui, vixe, esqueci a editora aqui para você, editora Francis, é isso, editora Francis aí para vocês, então, mostrando esse livro aqui, Cultura do Medo, nessa edição de 2003. Lembrando também aqui que, né, interessante que ele já coloca para vocês ali, porque tememos cada vez mais o que deveríamos temer cada vez menos. Tá aí, ó, crime, drogas, minorias, mães adolescentes, crianças assassinas, micróbios mutantes, acidentes de avião, fúria no trânsito e muito mais. E é o livro que serviu de fio condutor para Tiros em Columbine, o documentário de Michael Moore premiado no Oscar. Se você, né, também não viu, vale a pena, já volto a comentar aí na sequência para vocês. Lembrando que aparece aqui para nós, né, já cair o livro, então, do sociólogo Barry Glasner, que é professor de Sociologia na Universidade da Califórnia do Sul. Ele é autor de 7 livros, incluindo Career, Crash e Bodies. Suas análises são publicadas em revistas e jornais como The New York Times, o The Los Angeles Times e o The Chicago Tribune. Para vocês aí, Tribune, sei lá como é que fala, para vocês aí, ó, o que ele fala, né, a TV não inventa o que mostra, mas escolhe o que mostrar. Sempre escolhe associar o homem negro ao crime. Isso está no meio de uma conversa aqui com Michael Moore. Não importa se é um assassino psicótico ou candidato à presidência, o branco americano sempre vai temer o negro. E ele responde também, é isso. Minha preferida entre as estatísticas que avaliei é a que mostra que o crime decresceu em 20%, mas as notícias sobre o crime aumentaram 600%. O crime cai, o medo do crime aumenta. Tá aí um diálogo, então, entre Michael Moore e Barry Glasner no documentário que venceu o Oscar em 2003, Tiros em Columbine. Mais um pouco aqui para vocês no texto que aparece aqui atrás do livro. Um dos paradoxos relativos a uma cultura do medo é que os problemas sérios continuam amplamente ignorados. A pobreza correlaciona-se com o molestamento de crianças, crimes e consumo de drogas. E quanto maior a diferença entre ricos e pobres, maiores os índices de mortalidade por doenças cardíacas, câncer e homicídio. Neste original estudo sobre o medo, Barry Glasner revela os que manipulam as percepções e lucram com as ansiedades. Políticos oportunistas, organizações de defesa do interesse próprio, mídia inescrupulosa, de modo vívido e estimulante, seu texto desmascara mitos prevalecentes sobre a ruína iminente e mostra que a difusão da cultura do medo está erudindo a confiança capaz de atingir a segurança na esfera pública. Bom, é muito interessante esse livro, apesar de ser, né, um pouco antigo e tal, de 2003 para nós aqui no Brasil, né, mas é um livro interessante por ele tratar, né, justamente a manipulação do medo, como manipular aí as pessoas e também eleitores aí através do medo, né, de uma narrativa aí, né, pautado no medo, seja o medo de repente de transformar as crianças aí, né, em homossexuais ou de repente o medo aí do comunismo e por aí vai. Então essa ideia, né, de que é interessante o jeito que ele vai
analisar essa manipulação do medo no momento em que ainda as redes sociais não estavam tão fortes assim, que é outra coisa também que eu fui buscar, mas não achei muita referência ainda, mas do que ele, né, analisa em termos do poder das mídias sociais nessa cultura do medo hoje atual, que acredito que seja muito grande, ainda mais pela referência também lá, se você já teve, do dilema das redes e tal, né? Mas essa ideia de que hoje a propagação do discurso do ódio também, né, pelas mídias sociais, além da própria mídia em si, que eu acho que perdeu espaço, a TV, como é o, né, o grande poder que ele dá aqui para a TV nesse momento, mas acho que é interessante essa análise, né, associada à manipulação, então, de dados também, manipulação de fontes, né, às vezes você exaltar a figura de um pseudocientista, um pseudotécnico aí. E lembrando, como já foi colocado aqui, que esse, né, livro é basicamente, né, o que o Michael Moore, que aparece para vocês aqui, né, desenvolveu no seu documentário aí, Tiros em Columbine, se você lembra lá, que envolve, né, a questão da utilização de armamentos, né, a grande facilidade de obter armamentos lá nos Estados Unidos, falando justamente do massacre numa escola lá, né, feita por 2 adolescentes. Está aí escolhido um dos 10 melhores filmes de 2002, pela Time Magazine, né, do New York Post, US Today, por aí vai. Após sua primeira exibição, o público aplaudiu de pé por longos 13 minutos. Recebeu 36 prêmios internacionais, principalmente aí o vencedor do Oscar de melhor documentário em 2003. Tiros em Columbine, que tem aí, então, como a gente falou, né, tendo por base aí não só o livro e tal, Cultura do Medo, mas muitos ali, né, das cenas também envolvem diálogos do Michael Moore com o Barry Glassner. Mas falando aí de alguns episódios interessantes que aparecem pra gente aqui, até não só, né, no livro em si, que retrata mais a sociedade americana, mas para nós o prefácio aqui brasileiro apresenta justamente a introdução de Paulo Sérgio Pinheiro, que coloca algumas coisas interessantes, né, pra gente, se a gente for analisar como ele fala aqui da maior diferença entre ricos e pobres numa sociedade, mais altas são as taxas de mortalidade por doenças cardíacas, câncer e homicídios, que foi o que ele colocou ali, né, mas essa ideia de que às vezes a narrativa da mídia dá um problema muito grande para crime, para drogas, e não fala do problema principal como, né, a diminuição da oferta de empregos, né, o aumento da pobreza e tal. Então, essa coisa de que às vezes, talvez, a narrativa aí da mídia às vezes assume um foco que acaba desviando de outros focos mais problemáticos ainda, né? Também essa ideia aqui de colocar até... né, falando, cadê aqui? Muitos movimentos na sociedade civil se utilizam do medo para proteger a ação de grupos específicos, e esse livro identifica com sucesso quais são os mais poderosos grupos americanos a se aproveitar do medo do crime e a estimular a população e a torná-lo como real. Então tem muito dessa coisa também, de análise de que a narrativa em cima, né, do aumento do crime tem a ver também com o aumento do consumo aí de sistemas de alarme, né, sistemas de proteção, câmeras e por aí vai, né? Outra coisa também que ele coloca é justamente relacionado a um dos capítulos mais próximos da realidade brasileira, é o que trata dos homens negros e das estratégias de determinados grupos de poder para perpetuar o preconceito contra ele, contra o grupo dos homens negros. O percentual de homens negros vítimas do crime é muito maior do que o de perpetradores, né? Então essa ideia de reforçar o medo também sobre, né, a questão da população negra, da população marginalizada. E o que é interessante que eu, né, até na crítica aqui, a gente apresenta aquela ideia do tipo, pô, em 2013 ele estava falando que estavam exagerando a questão do medo aí com uma doença que poderia matar muita gente. Olha que coisa que aqui em 1999, quando ele publicou lá nos Estados Unidos, mas 2003 para cá, ele coloca aqui essa ideia, né, falando de que não é tão assim, de que às vezes a mídia ela reforça tal medo, utilizando até uma visão de ficção científica, de filmes de ficção científica, que às vezes exageram, né? Mas ele coloca aqui de que outro grande jornalista desmascarador, que é o Malcolm Gladwell, ele fala aí, né, de que o livro lá, The Hot Zone, que estabeleceria essa ideia de que um vírus mutante do Ebola que seria transmitido através do ar. E o autor aqui fala que não era bem assim, né? Mas ele coloca aqui, ó, Preston conjectura acerca de uma linhagem, que é o autor do livro, né, que falaria dessa ficção científica de um vírus Ebola aí mutando, né, para uma versão nociva aí pelo ar. Preston conjectura acerca de uma linhagem do Ebola transmitida pelo ar, sendo transportado por viajantes de aeroportos africanos para cidades europeias, asiáticas e americanas. E aí ele fala, né, do Outbreak lá, que é o filme também
também Epidemia, que é baseado nesse texto aqui, né, do Hot Zone. Centenas de pessoas morrem por causa de tal linhagem antes que uma cura seja milagrosamente descoberta na hora H para salvar a humanidade. Esse é o filme lá, você conhece, né? O Epidemia. Ele fala aqui também, ó, mostra que seria muito improvável que surgisse uma linhagem de ebola que fosse ao mesmo tempo virulenta para os seres humanos e transmitida pelo ar. E se isso acontecesse, sofreria mutações rapidamente, tornando-se muito menos potente antes de ter a chance de infectar uma grande quantidade de pessoas em um único continente, quer dizer, ao redor do globo. Então ele está colocando de que não, isso aí de uma doença que poderia atingir muita gente assim rapidamente, isso nunca vai acontecer. Olha que coisa, será que ele errou, né, de repente? Mas uma coisa também interessante que o livro que eu estava folheando, tinha lido há muito tempo atrás, mas que eu estava folheando aqui, é também colocar a questão bem atual aí do medo da vacina, né? Um movimento anti-vacina também que está rolando, não só, né, pelo mundo afora nesse momento aí da vacina, né, que tem muita gente criticando a produção aí de vacina com apoio aí de laboratórios chineses, né? Mas a ideia também já de um movimento anti-vacina que vinha nesse discurso de que o Estado estaria controlando o corpo das pessoas, né? Ele fala aqui, ó, mantendo a dúvida no ar, né, que essa ideia de que a vacina, o medo da vacina, né, é uma coisa recorrente na produção midiática aí, né? Então ele fala, gostaria de poder terminar esse capítulo com a encorajadora notícia de que uma ação firme por parte do governo, aliada à descobertas sérias da ciência médica, coloca um fim à superstição, né? Mas o temor das vacinas ressalta a realidade fundamental, ainda que lastimável, sobre as doenças metafóricas e, de maneira mais gerais, sobre a persistência do medo na sociedade americana. Então, o temor da vacina, né, ele justamente fala de que ele junta aí, né, um alarmismo pode continuar vivo depois de sua data de expiração legal, desde que haja dois elementos a seu favor. Então, de que o medo contra a vacina, né, une dois elementos a seu favor, que ele precisa estar ligado a ansiedades culturais atuais e precisa de patronos que saibam lidar com a mídia por trás dele. Então essa ideia de que de repente aí não basta só você ter, né, o medo aí que existe em relação à vacina, que é um medo cultural antigo, mas também de um propagador aí que saiba manipular as mídias, né, que saiba também difundir aí, né, eu tô meio entupidão hoje aqui, mas difundir então aí as ideias contrárias à vacina. Então é uma referência legal aí, então, nesse momento que a gente tem de narrativa de medo que pode aparecer associado não só à pandemia, mas associado também até à questão da vacina, mas apesar de um livro antigo, né, Cultura do Medo, um livro bem interessante para a gente entender um pouco mais como pode se desenvolver essa manipulação através do medo. Espero que você tenha gostado da dica aqui de livros com o Prof. Elvis História em Casa hoje. Dá o like no vídeo aí, também se inscreva no canal, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Dá uma olhada aqui nos stories do Instagram, todo dia tem curiosidades curiosas históricas. É isso aí, até mais. Até a próxima dica de livros com o Prof. Elvis História em Casa aqui. Valeu, até mais.